Daremos início, então, ao nosso primeiro painel da manhã, que tem como tema rastreabilidade mineral, qual a relevância e o benefício sobre o controle para os agentes da cadeia e para o Estado. Queremos convidar com muita alegria, nesta manhã, os nossos palestrantes. Ednilson Bonato, CEO da plataforma de rastreabilidade Mineral Net. Seja bem-vindo. Convidamos também Vinícius Pinho, especialista em compliance e conselheiro fiscal independente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Convidamos o senhor Antônio Rebouças, CEO da Meta Global Tech. E como moderador deste painel, convidamos o senhor Écio Moraes. Painel 1, rastreabilidade mineral, qual a relevância e o benefício sobre o controle para os agentes da cadeia e para o Estado. Com a palavra, nosso moderador, Écio Moraes. Muito bom dia a todos. Gostaria de saudar aqui os membros aí do dispositivo da mesa, Nilson, Antônio, nossos amigos aqui, Vinícius. Rapidamente, eu considero esse um dos painéis mais importantes desse evento, se não o mais importante. Ontem, numa fala nossa aqui, nós colocamos que a rastreabilidade será o fio condutor de uma redescoberta do ouro na mineração de pequena escala. Uma redescoberta similar a um evento que aconteceu no início dos anos 80, quando o governo federal olhou para o segmento de ouro com um outro olhar. O Brasil passava naquele momento, uma crise financeira terrível. Para aqueles que são mais velhos, o Brasil quebrou naquela ocasião, né? Não tínhamos dólares em caixa para pagar a dívida externa, e foi descoberto Serra Pelada. Serra Pelada, como todos sabem, é o maior garimpo de céu aberto descoberto até hoje, e a gente sabe que o ouro é igual a dólar. Então o governo começou a olhar com mais atenção para aquele setor e dar atenção devida ao ouro. A partir daquele momento nós tivemos uma revolução nesse mercado. Até 1980, 80% do que se produzia de ouro no Brasil era ilegal, e hoje nós temos o inverso. 80% do que se produz de ouro no país provém de operações legalizadas. Naquele momento, o fio condutor da revolução foi uma crise econômica. Hoje, o fio condutor da revolução, da redescoberta do ouro, é a questão do meio ambiente e, por sua vez, a questão da rastreabilidade. Então, eu gostaria aqui de saudar primeiro os palestrantes e saudar, mais do que os palestrantes, saudar as iniciativas que o setor privado está buscando para dar mais transparência e rastreabilidade à cadeia do ouro. Eu sou do segmento de joias e nós, do setor joalheiro, não estamos conseguindo tirar carteira de identidade, muito menos passaporte. Por quê? Porque nós não temos a certidão de nascimento. A certidão de nascimento é um ouro rastreado, a origem garantida. Então, a gente reputa como sendo um dos maiores, dos painéis mais importantes desse evento. Parabenizo aqui mais uma vez os organizadores. Então, eu passaria aqui a palavra, na verdade, uma pergunta para os nossos amigos. Primeiro, duas perguntas, na verdade. O que eles consideram como itens relevantes na questão da rastreabilidade, uma vez que a gente tem que contemplar a cadeia como um todo, desde a sua origem até o destino final do produto. Então, como fazer esse processo, contemplar cada um dos elos e qual é o modelo, a solução proposta, por exemplo, pela Mineral Net. Começaria aqui com o nosso amigo Nilson. Bom dia a todos. Essa pergunta é muito boa. A rastreabilidade não se faz sozinha. Essa é a grande questão. A rastreabilidade ela não se faz sozinha. A gente precisa de sinergia, como as outras apresentações que eu já fiz, de outros eventos.
eu sempre falo de operação técnica, em sinergia com as outras plataformas, em sinergia com o governo. Esse painel ele poderia até ser, vou fazer uma crítica construtiva aqui, ele poderia ter sido mais forte, tivesse trazido o doutor Eduardo para a gente, porque estaria completo a cadeia. Tá? Mas ele vai ter a oportunidade de falar mais à frente aí. Mais à frente, para trazer o Eduardo. A rastreabilidade ela tem que começar na origem e na extração. Aliás, antes da extração. Antes da extração, quem que vai chegar antes da extração? Justamente o Dr. Eduardo para certificar a mina, para verificar a capacidade produtiva da mina, como que ela pode extrair melhor isso. E após essa certificação, nós vamos ter uma média de produção, entra a marcação química, e vai estar com o Dr. Antônio, que é a marcação daquilo que foi extraído. Tá? Após essa marcação química, a gente tem que levar isso para algum lugar, e aí entra a nossa plataforma MineralNet, e é levar isso para a nuvem, gerar uma cadeia de blockchain para isso, e fazer o acompanhamento dessa produção até o consumidor final. Essa, para mim, é a visão inicial da rastreabilidade. É óbvio que ela vai passar por outros caminhos, pelo PCO, pela fundição, pela DVM, até chegar no consumidor final do mercado joalheiro, ou ser exportado, ou para o investidor. Ok, Vinícius, obrigado. Gostaria que o Vinícius comentasse, ele tem uma experiência grande na área do segmento de compliance, trabalhou com empresas do setor, ou seja, ele vivenciou essa problemática toda do ponto de vista comercial e de mercado, a dificuldade que não estamos encontrando nesse momento com a ausência de um modelo de rastreabilidade e transparência com credibilidade no mercado. Todo mundo sabe, por exemplo, que as operações de exportação de ouro estão bloqueadas, ou todas estão caindo no canal vermelho, muito em função da dificuldade de se identificar a origem do metal. Correto, Vinícius? Correto, Écio. Primeiro, obrigado a todos. Concordo com Deus. Faltou mais uma cadeira aqui com o Eduardo, mas, de fato, a gente está falando de uma palavra-chave aqui, que é a palavra origem. Acho que a primeira questão é o mercado, o setor, retirar da cabeça que rastreabilidade é custo. Rastreabilidade não é custo. Rastreabilidade é, no mínimo, sobrevivência para o mercado. No mínimo. Tá? E o mercado mudou muito. Como o Wes falou, 80% das operações hoje são legalizadas. Só que a gente já transcendeu o mundo da legalidade e passamos para o mundo da responsabilidade. Então, ter responsabilidade nesse mercado não se sobrevive, e digo mais, não obtém lucro. Os clientes na ponta final exigem cada vez mais compliance, exigem cada vez mais esforços de prevenção à lavagem de dinheiro, e eu estou aqui muito mais como um representante disso. Se não tiver todos esses esforços que tragam uma razoável certeza da origem do metal, da origem da gema, os esforços de lavageiros simplesmente vão ruir, porque lavagieiro, o mantra do lavagieiro é siga o dinheiro, e para seguir o dinheiro eu tenho que ir na ponta inicial, na origem. Então a ponta inicial precisa ser responsável, precisa ter um mínimo de justificativa plausível, como por exemplo após uma visita técnica, uma marcação química no metal, falando de ouro por exemplo, tem toda uma linha de blockchain, de sistemática ali no sistema para esse compliance funcionar, rodar e você entregar para o seu cliente final, para o regulador, para todos nessa cadeia, algo que de fato demonstre toda essa responsabilidade. Muito bom, Vinícius. Essa questão realmente da rastreabilidade, da transparência, transcende uma questão somente econômica, vamos dizer, tecnológica ou restrita ao setor, né? Eu não me lembro exatamente quem, mas ontem um palestrante aqui falou que o sistema financeiro ele não
está hoje tão preocupado, ele está no custo dele, um eventual default de uma empresa, deixar de pagar uma dívida, etc. Não é exatamente isso que inibe, por exemplo, o desenvolvimento de uma linha de crédito para o nosso setor. Mas hoje o sistema financeiro está muito mais preocupado com um eventual dano reputacional proveniente de uma operação que agride o meio ambiente, etc. Vamos dar um exemplo, por exemplo, da questão da carne fraca, lá e o Bradesco ficou muito exposto a esse problema. Então, a questão da rastreabilidade, da transparência, do respeito ao meio ambiente transcende a questão mais econômica. Né? Então, só para a gente dar a devida dimensão à importância desse esforço. Eu gostaria de pedir aqui para o nosso amigo Antônio discorrer um pouco sobre... O Antônio não tem um conhecimento tão profundo do nosso setor, mas ele tem um conhecimento profundo sobre marcação física, marcação química do produto. Né? Então já tem experiência com as Forças Armadas, e tudo, para marcação de explosivos e outros setores. Ele vai discorrer um pouco para a gente sobre isso e como que essa tecnologia pode contribuir nesse esforço da rastreabilidade do ouro. Por favor. Muito obrigado pela oportunidade. E nós estamos absolutamente alinhados em relação à necessidade de sistemas de compliance. Me permitam contar uma pequena história. Em 2014, o Brasil começava do aprofundado sobre rastreabilidade. No mesmo mês de 2014, o pessoal lá em Tóquio, no Japão, começava. No Brasil, era a Federação das de São Paulo sobre a competitividade da indústria. Rastreabilidade para competitividade e rentabilidade da indústria. No Japão, era competitividade do país. O japonês, por algum motivo, é mais amadurecido do que nós, né? Um país novo. Efetivamente, a estratégia deles rendeu muito mais do que a nossa. Estão muito mais adiantados. O japonês quer saber onde chega o produto dele, quem consumiu, se não há alguém que dê um jeito de entregar um outro produto com o nome dele, muito mais do que nós. Porém, lá na Fiesp, também sou diretor, nós identificamos que a rastreabilidade ela é necessária não como uma solução tecnológica, mas como uma medida estratégica. E não só para a indústria, mas para o país. Porque nós que estamos aqui, cada um de nós, quando vai a um supermercado comprar alguma coisa, quando vai comprar uma peça do seu veículo, hoje é absolutamente cego em relação a informações cruciais da origem daquele produto. E no ouro não é diferente. E nem poderia ser diferente. Um produto com altíssimo valor agregado chama um número maior de pessoas que querem agredir aquele mercado. E nós usamos os produtos finais, né? Esse aqui é o terceiro, tá? É o terceiro, já levaram dois. Não perdi não. Me indagou, é a mesma mulher, 38 anos, então se eu perdesse, eu acho que eu não estaria nem aqui. Já tinha arrancado os dedos, etc. Então, pessoal, nós consumidores, quando vamos para a ponta da cadeia, comprar uma peça para o veículo, comprar um remédio, as coisas são as mais absurdas. Se vocês me permitirem, poderia apresentar alguns slides. É uma apresentação mais técnica, mas eu vou passar alguns rápidos, não é o caso, mas dizer para vocês o seguinte: a originalidade dos produtos passa por várias tecnologias. A primeira tecnologia é de software. Os softwares hoje dão a gente, com o celular na mão, um poder muito grande. A segunda tecnologia é a tecnologia da autenticidade. Então, marcadores químicos,
equipamentos especiais vão buscar autenticidade. Mas nós, consumidores, vamos usar mesmo, né, o smartphone. Então, o ouro não é diferente de todos os mercados. Então, a gente defende, e todo esse grupo aqui, o Eduardo, já foi citado, vai ser citado aqui nessa apresentação, nós fazemos parte de um framework, de uma estrutura que é necessária para proteger produtos. E o minério, e o ouro, e o ferro usa, como vocês vão ver, são necessários. Só que essas tecnologias têm que ser físicas. Por que física? Porque o físico, um hacker não pode atacar. E tem que ser digital, porque o falsificador do físico não consegue atacar simultaneamente. Essa fusão do físico e do digital, com o uso do blockchain, porque o blockchain é tipo um cartório, pessoal, muito mais seguro do que os cartórios. Certo? Ele gera inalterabilidade, ele gera antifraude. E a marcação desde a origem. Tudo tem que começar na origem. Se é uma cerveja que está sendo fabricada, é lá na fábrica da cerveja. Inclusive todas as matérias-primas da cerveja. Se um uísque, vou dizer uma coisa para vocês, a gente monitora vários meios os produtos ilegais aqui no Brasil. Existem produtos no Brasil que o consumo é maior do que a produção mundial do dono da marca. Então, é a multiplicação dos produtos. Mas isso, né, doutor Roberto, só aconteceu na Bíblia. Na prática é fraude. Né? Então, vou falar aqui muito rapidamente. Nós temos exemplos bons no Brasil para nós seguir. O exemplo da Abracan, que começou a gerar evidências no processo de controle lá, depois da operação Carne Fraca. O exemplo, já tem mais de 15 anos, da água mineral, 20 litros lá em Pernambuco, começou a ser controlada. Esses exemplos, foi assim, foi a indústria com o governo, com entidades, com especialistas técnicos, dizendo assim, vamos resolver esse problema. A gente está tomando água mineral, a gente está exportando carne, não é regular. Vamos resolver? Não precisou o governo encerrar a atividade de ninguém. Aliás, é de se estranhar você querer resolver um problema matando o paciente. Então, toda solução de problema pode ser dolorosa, mas ela não pode ser nociva. Ela não pode matar o paciente. Então, em todos os exemplos que nós temos no Brasil, temos outros no mundo, mas no Brasil, os exemplos foram assim. Ganhou a indústria, ganhou o governo, ganhou a sociedade, nós. O nosso trabalho tem uma abrangência que é além da autorregulação. Ele vai gerar informações, o trabalho conjunto de todos que estão aqui e dos especialistas, provedores de serviços, é mais do que autorregulação. Ele gera transparência e fortalecerá. Pessoal, eu tenho mais de 35 anos na área de marcação e impressão e eu parei de contar no 30º, é um pouco mais. Ninguém gasta dinheiro, você mesmo disse aqui, ninguém gasta dinheiro com controles com rastreabilidade. É investimento. Segundo uma consultoria internacional, a McKinsey, é um investimento que dá um retorno entre 3 e 25 vezes. A nossa experiência é uma média de 10 vezes. Quem controla o Eduardo, faz isso no dia a dia dele, gera um valor agregado adicionado, evita despesas jurídicas, evita parar de produzir, porque alguém achou que tem que parar de produzir. Eu sou da indústria desde 11 anos de idade. Pessoal, para de produzir, não gerar impostos, não gerar emprego, não fazer nada. Então, nós temos a crise do setor de ouro, que é sem precedentes. Ele não teve tão organizado quanto está hoje. Mas precisa ainda melhorar, precisa ter
mais compliance e precisa principalmente que esse grupo de trabalho está propondo ao setor uma série de ações para se fortalecer, para aumentar sua rentabilidade, para aumentar sua reputação de efetivação. Às vezes aparece até gente de fora, de outros países, para tentar resolver o problema do nosso país. O nosso país ele é complexo, é bem característico. Tem que ser nós brasileiros, tem que ser o professor que está ali sentado, que é doutor e especialista em minérios, tem que ser o pessoal de sistema que conhece a nossa cultura, tem que ser a gente que está aqui. Então, aqui são, por exemplo, alguns agentes que participaram de uma prova de conselho. O IBGM, com apoio institucional, a USP, verificando toda a parte de documentação, etc. Somos no minério, tendo toda a parte jurídica, apoio do nosso direito. De novo, o Eduardo está mais famoso do que eu da Certify, certo? E a gente da Meta Global Tech, que agora se junta com os outros amigos para compor. Prova de conceito foi feita uma simulação, porque nós temos um público bastante heterogêneo, né? Então, só para prova de conceito foi feito um projeto piloto de rastreabilidade desde a sua origem. Então foi identificado uma mina, foi feito um georreferenciamento com o satélite, identificou se aquela mina estava correta, verificou a documentação dela na ANM, foi feita a marcação, o Eduardo visitou a mina, viu se estava tudo ok, se o equipamento era condizente com o que o sujeito estava declarando de produção, se não tinha trabalho escravo, não tinha trabalho infantil. Ele fez a marcação física, foi feita a rastreabilidade, refinou. Esse é um projeto piloto, né? Então, por favor, desculpa. Eu vou mostrar algumas fotos aqui dele, né? Primeiro, o conceito de todas as empresas que estão envolvidas, que a gente tem que acompanhar o processo desde a origem até o descarte, certo? Até o descarte das embalagens que foram tratadas, porque o mundo não aceita mais ver o oceano enchendo de plástico, as geleiras se descongelando, tendo ressaca lá em Santos, onde eu moro. Não aguenta mais. Agora as pessoas caíram a ficha. E os acionistas das empresas não estão querendo, o consumidor não quer. Vou contar aqui alguns... Um comentário, Antônio, do que você colocou. Os acionistas estão preocupados com a temática. Hoje eu tive uma informação interessante, a gente vê a dimensão do que é isso. Fornecedores de máquina e equipamento para garimpo estão sendo pressionados por instituições como Greenpeace e outros para não vender equipamento para a região de garimpo. Por quê? Olha para vocês verem como é que extrapola as coisas. Então a gente investe num programa de rastreabilidade, de transparência, de responsabilidade social e ambiental, hoje a gente vai ter problema sério. Não só de natureza policial, mas de outro tipo de problema. E um problema que acontece em outros setores. O setor de combustível está tendo que diminuir a emissão de CO2. Nós fomos chamados, isso aí é uma foto nossa lá no México, a gente já tem com uma empresa aqui na América Latina, e precisa provar que está emitindo menos CO2. Certo? E se ele não provar, ele não fica no mercado, é excluído do mercado. Outro setor de ferro usa, não sei se vocês sabem, mas o maior poluidor do mundo é o aço, é o número 1. Depois é o concreto, número 2, não o cimento, concreto. Certo? E aí vem. Também uma empresa chegou na Europa e começou a pagar sobretaxa e começou a ser proibida de exportar para a Europa, empresa brasileira, porque não provava. Então, nós vamos marcar o aço. O aço, ele é produzido a 1.400 e tantos graus. E a gente consegue marcar também. E a rastreabilidade prova quantos metros cúbicos de CO2 deixou de ser. Cilindros de oxigênio. Vocês sabem que no Brasil não faltou oxigênio? Pode dizer que no Brasil falta oxigênio, é incongruência, né? Um país desse tamanho, com a capacidade produtiva que ele tem de oxigênio,
Não faltou oxigênio, faltou cilindro, pessoal. Porque o mercado ilegal transformava o cilindro em sucata. E aí nós fizemos marcações técnicas, colocamos códigos de rastreabilidade e agora com a parceria com as outras empresas que estão aqui, nós vamos poder fazer muito mais, porque nós temos limitação técnica. Então, a junção das empresas que estão se unindo nesse evento vão dar uma capacidade de resposta a esse problema do cilindro ainda maior. Outro problema, os caixas eletrônicos. Vocês já ouviram falar que pequenas cidades foram dizimadas porque o banco fechou. Aí o banco fechou por quê? Porque foi explodido tudo. E a agência não abriu de novo. Só que o dinheiro saiu da cidade. E a cidade ficou com o comércio viável. Então, desenvolvemos também para a área de explosivos, armamentos, de munições, tecnologias, e com essa parceria vamos poder viável. Essa bateria mostra o exemplo que nós chamamos de integração e rastreabilidade. Físico é aquela luzinha que está acendendo, ela é invisível ao olho humano, só que com um laser especial ela acende. O digital é o código bidimensional que acessa informações na nuvem. E o que é o phygital? O código daquela cor, o nome daquela cor é indexado ao individual, fazendo com que o produto fique difícil de ser fraudado ou não haja informação sobre o produto, sempre vai ter. Isso a indústria precisa dar uma resposta a essas ocorrências últimas que coibiram a produção. Né? Com o sistema digital, os colegas podem ficar à vontade de interferir qualquer hora. Então, a rastreabilidade e a marcação do ouro é importante. Aí tem outro assunto que é muito importante, que o objetivo seja acompanhar toda a produção, como o Ednilson falou, toda a área de transporte, tudo fique muito claro para que o fiscalizador, a autoridade policial, a autoridade governamental não tenha dúvida da licitude, do processo, não, inclusive receba amparo nosso. A gente diga, olha, está aqui as provas, fizemos uma perícia do processo. Aqui embaixo tem algumas informações sobre luminescência, ou seja, a cor do marcador. Esse marcador, pessoal, é nanotecnologia. É tecnologia de ponta. Nós não devemos a ninguém do planeta. O Brasil desenvolveu coisas por meio dessas empresas que estão aqui, que não deve ninguém para suíço, não deve para francês, não deve para alemão. Não é que eles são melhores ou piores. Nós não devemos para ninguém em nanotecnologia, em tecnologia digital, em tecnologia de blockchain. Certo? Geramos evidências. É isso que todo fiscalizador quer saber. Evidências. Teve uma lacuna, ele age às vezes de uma forma mais rígida do que deveria, lamentavelmente. E chega até a fechar empresas, o que é um absurdo. Como é que você está fechando a atividade econômica? Mas, às vezes, ele acaba tendo essa necessidade. E toda a documentação, olha, nós fomos lá na mineradora, mas antes, a USP, a Certmine, levantaram toda a documentação, foram auditar, passaram dias lá dentro, deixam pessoas o mês inteiro acompanhando para levantar as informações mais originais. Eu chamo isso de rastreabilidade ontológica. Por quê? Porque é a origem de tudo, é a ontologia daquela unidade de produção. Aí são os principais objetivos. Aí tem o objetivo de gerar renda para brasileiros do setor, aumentar o valor percebido no mercado mundial. Pessoal, o mundo pode pagar mais por todos os minérios, é claro que pode, porque cada dia vão estar mais escassos, e a escassez é uma lei econômica da elevação de preços. O que a gente não pode é parar de produzir, porque não está havendo um entendimento entre o fiscalizador e a área produtiva.
Mas aumentar a arrecadação de impostos é com certeza que vai aumentar. A experiência da água mineral, vou dizer para vocês, era assim: 85% da água mineral de 20 litros lá em Pernambuco não recolhia impostos, porque todo mundo estava cada dia com preço menor. Quando começou a regulação, todo mundo chegou num preço que era suportável, e hoje o setor de água mineral no Brasil tem 18 estados com esse tipo de controle, e o pessoal está ganhando dinheiro, eles estão perdendo dinheiro, porque o círculo vicioso baixa as margens, o ilegal vende mais barato. A 25 de março lá em São Paulo é mais barato, mas também não gera emprego. Tem produto que veio da China que não empregou um brasileiro, certo? Então temos aí, esse material vai ficar com a organização para vocês, e aí mostrando um pouco que marcar o ouro tem que ser permanente. Eu coloquei uma marcação de ouro lá em Poconé. Essa marcação, ela foi para a DTVM, chegaram na DTVM e colocaram lá a luz que identifica, acharam a marcação. Da DTVM, e essa operação de auditoria foi feita pela Setmine. A DTVM passou para a transportadora. Fomos até juntos, porque era lá em São Paulo que chegou o ouro, a gente foi junto, dava o marcador. Depois foi para o refino. Fomos lá no laboratório especial da USP, acompanhamos quando chegou para refinar e depois do refino. Então, a marcação tem que ser permanente. O software de rastreabilidade tem que gerir as informações. E tudo isso, vocês têm aqui, nesse ambiente. Não precisa procurar em outro canto do mundo. Aqui, as empresas são todas muito familiarizadas. Eu acho que o que é mais de fora sou eu, porque eu sou quase norte-americano, eu sou lá do Ceará, né? Então, lá nas cabeceiras mesmo, mas moro em São Paulo. Então, fora eu que sou quase norte-americano, todo mundo é daqui, está tudo aqui dentro. E eu vou pedir o direito de poder participar desse grupo. Aplicação feita usando o aparelho, que é mais fácil a gente esquecer de uma peça de roupa do que ele, que é o celular, né? E os outros aspectos de identificar muito facilmente com a canetinha se é verdadeiro ou não, né? A custódia da volumetria. Vocês vão ver numa transparência aqui, eu vou passar logo para ela, assim, vou mostrar a perícia. Nós temos elementos de perícia. Então, se for conversar com o policial, a gente vai falar na língua dele. Olha, meu amigo, essa curva de perícia aqui é só desse marcador, não existe outra. Por quê? Porque é uma nanotecnologia. Por quê? Aí a gente vai responder todos os senões que ele tiver. Certo? Só que existem tecnologias de nível diferente. Então, nós, usuários, vamos usar o smartphone, porque nós estamos no nível público. O nível de sistemas vai ser as empresas, o sistema da empresa rodando, e o nível pericial vão ser os peritos, os especialistas como a Setmine, certo? Como o pessoal da USP. Esses sim vão fazer perícia, porque tem segredos tecnológicos para não dar oportunidade ao fraudador agir. Certo? Então tem algumas explicações. Eu vou deixar esse material com a administração, vocês podem ter acesso sem problema, tá? Mas tem uma coisa que no setor do ouro é mais necessário do que qualquer outro. Tem essas 3 checagens aí. Primeiro, de quantidade. Então, existe a tecnologia de equipamentos que medem a quantidade, que medem gramas com precisão de décimo, que medem os quilates do ouro, especificamente, o nível de pureza em percentual, com 2 casas decimais, 99,99, ou até mais se for necessário. Qualidade, também entre esses aspectos de equipamentos especiais, como nível de pureza, mas tem uma ligação muito forte com quantidade, certo? E garantia de procedência, é o que o mundo quer. O mundo acha que qualidade e quantidade tem que bater,
são objetivos, tem equipamentos renomados, mas ele quer saber de onde se originou. Um estudo compartilhado pelo Dr. Roberto Cavalcante, que é uma pessoa que nós respeitamos bastante pelo conhecimento jurídico aprofundado, nos compartilhou um estudo internacional lá de um evento na Europa, que diz o seguinte: empresas da Suíça, do Japão, etc., possuem tecnologia para fazer rastreabilidade, mas nenhuma resolveu o problema, garantir se a origem é legal. Se lá onde saiu a matéria-prima do ouro é legal. Pois, meu povo, aqui no Brasil nós temos isso, certo? E estamos conversando com os empresários estão interessados. Tem empresário que quis conhecer logo, certo? Até teve um que disse: tu vai levar o pozinho para o seminário? Não, porque o pessoal do aeroporto pode me segurar lá, né? Porque pó é uma coisa que o aeroporto tem que checar, né? A pessoa está com pó nas coisas. E a garantia de procedência é uma nanotecnologia, um pozinho, certo? Que é feito aqui no Brasil, mas top. Esse pozinho, sabe o que ele faz? Ele gera uma assinatura do ouro daquele local, como se fosse um DNA. E ele não pode ser substituído por outro. E se a pessoa misturar com vários ouros, vão ter várias assinaturas da origem. É isso que o mundo quer. Tem um documento internacional publicado no mês passado, que é um rosário inteiro de tudo que já existe, mas não resolve o problema da origem, e esse grupo que está aqui resolve. Né? Então, o que nós fizemos na prova de conceito, que foi um teste, foi marcar o ouro na mineradora, a compra do ouro na DTVM, a checagem das amostras nas transportadoras. Eu já falei disso aí. Olha, nesse momento que estava sendo feito a fusão do ouro, a gente já tinha feito isso há 3 anos atrás, mas agora fizemos com acompanhamento de todo esse corpo técnico especializado. Nesse momento a gente colocou marcador e também colocou em outro momento, como é o nome dessa pecinha aí, pessoal, que é essa baciazinha? Cuia. Não, cuia você quer, no Ceará tem muito. Então, ó, essa cuia metálica é melhor de colocar o pozinho. Faz de conta que você está preparando um feijãozinho e jogando um sal dentro, certo? Simples assim. Não gera outra operação, não tem nada demais. E aí essa deu melhor do que a primeira, porque a primeira você tem que se aproximar do fogo, né? E o fogo é fogo, né? Então, aí não tem fogo, é mais tranquilo. E olha o que deu, ó. 2 pecinhas foram feitas, a gente marcou uma com um tipo de marcador que joga uma luz numa tonalidade e a outra que joga a luz em outra tonalidade. O que é essa tonalidade, falando tecnicamente? É uma assinatura digital, parece um eletrocardiograma. Eu tenho que falar assim, né, professor? Porque a gente tem que falar mais claro, mas é uma espectrometria de uma leitura ótica num determinado nível de frequência. Chegou na DTVM, a pessoa da DTVM checou se o ouro que chegou era o mesmo, com a mesma luz que foi produzido. Olha que legal. Sabe quantas vezes aconteceu isso no Brasil? Aquela vez. É a primeira. Certo? Estou certo? O pessoal conhece mais? Estou certo, doutor Roberto? Eduardo, está certo? Então, ó, passei na prova. Foi a primeira. Lá do lado esquerdo, a imagem está um pouco nebulosa, porque são dados lá da empresa, mas ela checou a pesagem, ela checou a pureza, checou tudo. Todo o processo de rastreabilidade tem que trazer as informações necessárias. Depois, na etapa 3, nós fomos lá no transportador de valores, abrimos o lacre do envelope que vinha, lastram de novo. Elas parecem com aquela primeira, não parece? Mas um whisky Johnny Walker Red Label falso que tem em supermercado parece com o outro, só que a dor de cabeça é diferente. Já passou. Então, olha o que aconteceu. Parecia, mas nós vamos checar de novo se aquela luzinha, que é um DNA, que é nanotecnologia feita por brasileiro, ela estava lá.
mas não ficamos conformados. Quando chegou para ir para o refino, antes do refino, a gente foi olhar de novo. Ah, mas se saiu da transportadora e veio para a USP, a gente quer saber. Aí estava lá 7 mais, estava lá mais gente, checou de novo, olhou a pureza de novo, olhou o peso de novo. Olha como começa a ficar amarrado para não acontecer o que a minha avó chamava de traquinagem. Ninguém pode fazer traquinagem, certo? Nem a gente, nem os outros. Quando chegou no final, depois da purificação 99,99, olha o que tinha, pessoal. Tinha luzinha de uma tonalidade e tinha de outro. Popularmente, eu tenho que dizer, uma verde e uma azul, mas não é bem isso, porque tem outras nuances, mas apareceu o verde, apareceu o azul. E ainda mais, tinham peritos da Certmine, peritos da USP, peritos da empresa de rastreabilidade, estava todo mundo fazendo fotografias com geolocalização, etc. No dia a dia vai ser assim, Rebouça? Não, a gente só fez um teste. No dia a dia, nós vamos usar um aplicativo, que o aplicativo fica imutável, ele tem registro em blockchain, ele registra a hora, quem fez, e não deixa, é o celular tomando conta do comportamento da gente. Aliás, a minha mulher colocou no meu um 360 graus, certo? Ela sabe todo canto que eu ando e quantas horas eu demoro, certo? Então, é assim, monitoramento condiciona comportamento, viu, pessoal? Não é que eu estou comportado, né? Quando termina tudo, acontecem duas coisas: balanço de massa e balanço de volumetria. A massa, pessoal, é para ver se os aspectos qualitativos estão dentro do material, a pureza do ouro, tudo que diz respeito às características do ouro, e volumetria é quantidade. Olha o que é que a gente fez. Aqui me permitam levantar, só porque os olhos não são mais essas coisas. Pessoal, sabe quantas planilhas dessa existem no mercado? Nenhuma, porque falta o negócio da cor, do marcador. Então, o Eduardo foi que nos ajudou a fazer essa planilha e a gente complementou com o marcador. Porque essa coluna aqui de conformidade, o pessoal não conhecia. E aí a gente se juntou e resolveu essa lacuna da autenticidade, né? Mas muita gente não fazia as outras colunas. Por exemplo, quem não é cliente da Certmine, quem não é cliente dos softwares que foram apresentados aqui, não tem as outras colunas também, certo? E aí é uma simples planilha que converge tudo o que aconteceu em 60 dias, mais ou menos, em 60 dias. Mas é uma evidência irrefutável. Não adianta a pessoa dizer, eu sou doutor em direito, eu sou doutor em perícia forense, eu sou doutor. Pode ser o que tiver aqui debaixo do céu, que os profissionais que estão envolvidos com isso, tem gente que é doutor, tem até pós-doutor, certo? Na Inglaterra, mas brasileiro, que a gente exigiu que o RG fosse emitido no Brasil, certo? E aí finalizou com um processo transparente, todos os documentos, notas fiscais, as medidas que foram tomadas pelas balanças eletrônicas foram registradas. E aí um pouco sobre a parte de rastreabilidade. Geram-se códigos que podem ser consultados pelo smartphone, geram-se selos de rastreabilidade, mas sobretudo tem a marcação intrínseca, tem um sistema por trás e tem blockchain, certo? Aí é mostrando o que acontece em cada uma das etapas, registrando o local. Ninguém tem um reloginho que volta o tempo, né? Se a gente tivesse, seria bom, né? Aquele negócio que tem no computador para você corrigir, tem uma setinha que manda para trás, você corrige o que você fez errado. Na vida não tem. Aí é a mesma coisa. Vai registrando step by step do que está acontecendo e vai ficando todas as informações. Tem um tipo de consulta pública, qualquer pessoa pode ler, e tem as consultas das empresas, a consulta do governo, a consulta do fiscalizador.
tem as localizações onde passou, como é que se altera uma localização depois que está em blockchain? Não consegue, certo? Tem todos os registros do que aconteceu, certo? O Brasil perdeu no ano passado, pessoal, 400 bilhões de reais. Você já imaginou isso aí aplicado em educação e saúde? Já pensou isso aí em infraestrutura, as estradas esburacadas que a gente precisa cobrir? E se estima que o mundo perdeu 5,3 trilhões de dólares com o mercado ilegal. Porque o ouro ficaria de fora? Claro que não. O ouro é um objeto de alto valor. Então, precisa realmente se revestir dessa segurança. O processo de rastreabilidade não é uma solução, é uma estratégia. E aí todos nós, e eu fico à disposição, tanto lá na Fiesp, na diretoria da Fiesp, como na minha empresa, que está coligada às outras empresas que estão apresentando a solução, porque esse não é um momento de se dividir, é um momento de se unir, é um momento de cada um ceder um pouco do seu ego e se juntar para ter uma solução que é para o Mato Grosso, é para o Brasil, é para nós que estamos sentados aqui. Então não tem que ter orgulho. E a autoridade, ela está sendo rigorosa porque faltou comunicação. O Chacrinha dizia, né? Que não se comunica, se trumbica. Vamos nos comunicar, mas para nos comunicarmos, temos que ter informações. E a rastreabilidade é informação. É um processo virtuoso, pessoal. Como eu estou há muitos anos com isso, vocês também, os colegas aqui, sabem que só é ganha-ganha. Os nossos clientes, quando começam a trabalhar com a gente, não largam mais, porque é uma relação de ganho. Então, há uma fidelização. Desculpe ter me entusiasmado, viu, colegas? Mas eu passo a palavra para vocês continuarem. Obrigado, doutor Antônio, parabéns pela apresentação. Vou pedir aqui se eu posso usar uma expressão adotada aqui. Monitoramento condiciona o comportamento. Muito boa essa. Então, a questão da rastreabilidade transcende realmente o mero acompanhamento do ouro, né? Ele induz comportamentos, né? Induz comportamento no sentido de uso racional do mercúrio, induz comportamento do uso racional ou na gestão racional dos resíduos, né? Induz comportamento toda a natureza ao longo da cadeia de valor do ouro. Então, mais uma vez, eu saldo aqui a iniciativa do setor privado de estar buscando soluções. Só vamos avançar, conforme o doutor Antônio colocou aqui, se houver uma parceria, uma união interna do setor privado e uma relação de parceria, uma relação de construção com o setor público. O setor público é o nosso aliado. Antônio, eu colocaria aqui uma questão, do interesse de todos nós aqui da economia e tudo, mas é do maior interesse do netinho que eu tenho de 5 anos de idade. Eu quero deixar um mundo melhor para ele e não um mundo pior do que eu recebi. Então, acho que isso é um desafio para todos nós aqui, para enfrentarmos essa questão da agenda ambiental, que é seríssima. Hoje, levantei de manhã, já vi o que aconteceu em Santa Catarina. Todos os dias nós estamos tendo, é impressionante, todos os dias nós estamos tendo um exemplo do que o clima está cobrando um preço que nós precisamos enfrentar essa questão. Então, mais uma vez, parabéns a todos e gostaria de abrir aqui a perguntas. Esse projeto não é um projeto acabado, é uma pedra que tem que ser lapidada, tem que ser submetida ao teste de estresse que a gente coloca. E quem que vai submeter esse teste de estresse? Vocês. É o setor privado, é o setor público. Fala, olha, mas esse aqui não tem uma inconsistência aqui nesse elo, né? A gente precisa aprimorar esse elo, a gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Isso é importantíssimo para dar confiabilidade no modelo, e mais até do que dar confiabilidade no modelo, termos um envolvimento, um comprometimento do setor privado. Porque se não tiver um comprometimento do setor privado e abraçarmos essa causa, também não é uma tecnologia que vai resolver o problema, né? Então, mais uma vez, parabéns a todos e vamos abrir aqui a pergunta da plateia. Por favor, gente. Fih, por favor.
Bom dia a todos, bom dia mesa, muito obrigado, de grande contribuição todo esse pensar de rastreamento do ouro. A minha pergunta só fica um paralelo, né, para que os reagentes não possam ser contaminados nos processos, certo? Por quê? Porque às vezes eu fiz uma purificação de Aripuanã, um ouro oriundo de Aripuanã, e aí o meu funcionário do lapidário, certo? Ou do refino, vai fazer um outro material, certo? De peixoto, tá? E aí possa se criar contaminações ao produto, né? Para a rastreabilidade e criar o que a gente chama de inconsistência de laudo, né? Então, por exemplo, o perito não vai conseguir atestar por causa dessa possível, é uma indagação que eu estou fazendo aos senhores, dessa possível contaminação, das origens estarem muito próximas dos refinos, né? Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Gratidão. Doutor Antônio responde. Eu gostaria até de quebrar o protocolo aqui, se o Humberto me permitir. Se o doutor Eduardo aqui quiser fazer algum comentário também, por favor. Tá? Mas o Antônio aqui... Está perfeito. Bom, o próximo painel eu vou me apresentar, então só vou responder a pergunta agora por enquanto. Essa questão da contaminação cruzada, ela é preocupante, ela é realmente um dos pontos cruciais para a marcação. A gente tem feito um trabalho dentro das refinarias, exatamente porque é na refinaria onde tem o maior problema, uma vez que você tem um mínimo de ouro que deve ser processado lá dentro, então você vai ter ouro agregado de diversas origens. O processo da Global, aí, enfim, vou deixar para o doutor Antônio explicar com mais precisão, mas esse processo ele tem em vista várias cadeias, várias etapas dentro da cadeia de marcação. Então, o material que é fornecido para você, para mina, né, mina A ou mina B, ele já tem um DNA específico para aquela mina. Então, sim, tem que ter disciplina dentro da fundição, tá? Para não ter contaminação. Cadinho, se você usar o mesmo cadinho, vai ter contaminação. Então, só que o mecanismo deles realmente é bom. Confesso que eu era muito cético no começo, como qualquer um da ciência, mas depois a gente testou muito, a gente tem testado aqui por meses a solução. E se você tiver inconsistência, a gente consegue detectar que a curva está incompleta, que você misturou menos marcador do que deveria, uma vez que é um resíduo. Mas no fim do dia, todo mundo está pensando nisso, né? É uma perícia, um roubo, uma apreensão? Exatamente. Então, só para deixar claro esse ponto, é uma preocupação constante dentro da cadeia, essa questão da contaminação, porque isso é o que viabiliza uma marcação física, né? Eu vou deixar o dono, o pai do filho explicar. Eu sou perito em documentoscopia e nós temos dois princípios quando nós estamos fazendo uma identificação. Primeiro, não pode afetar a produtividade. Se o processo de marcação dificultar o trabalho, ninguém quer mais dificuldade do que a vida já dá, né? Segundo ponto, não haja contaminação cruzada. Então, um marcador não se misturar com o outro. No caso do ouro, fatalmente ele se misturará no processo, passando para dentro do EVM, etc. Mas aí a gente fez. O Eduardo é igual a São Tomé, viu, pessoal? Eu conheci um general, que a primeira vez que eu marquei explosivo, ele foi lá para Magé, no Rio de Janeiro, ver as explosões mais medonhas do mundo, só porque não acreditava que o negócio, depois de explodido, tivesse um marcador lá dizendo de onde era. Depois que ele viu umas 3 vezes, viu, meu irmão? 3 vezes ele viu, aí o Eduardo, mesma coisa, foi umas 3 vezes. Por quê? Porque são processos nanométricos, nós não conseguimos ver. E o que a gente não vê, o coração não sente, né? Então, precisa ver pelos equipamentos para começar a ter um sentimento do que está acontecendo e identificar. Então, 2 coisas não acontecem. Contaminação cruzada, porque nós forneceremos DNA para cada origem. E se alguém tentar fazer a famosa traquinagem da vovó, pega, certo? E segunda coisa, não atrapalha o processo produtivo, porque são elementos inertes. Todos são inertes. No estado de São Paulo, eu ia dizer aqui, que eu peguei o avião muito cedo, estou indo a ver. No estado de São Paulo, tem 45 peritos treinados por nós.
Então, aqui terá também para dar suporte, além da equipe técnica, que também é uma equipe que faz perícia, mas não haverá contaminação cruzada. Essa é uma preocupação legítima que a gente está... E bem complementando essa questão, né, a gente está falando aqui de tecnologia, nanotecnologia. O Eduardo colocou uma palavra ali muito correta, da disciplina. Por mais que se tenha tecnologia, a gente vai ter processos, vai ter pessoas. Então, se não tiver processos e pessoas bem treinados, bem fundamentados nessa cadeia de produção e de entrega, nada é infalível. Nada é infalível. O que a gente precisa é mostrar os esforços possíveis e razoáveis, e isso é compliance na sua essência. A gente viu ali na planilha que o doutor Antônio mostrou, um monte de palavra conforme. Talvez seja a tradução mais próxima de compliance, conformidade. Eu transformo compliance em oportunidade. Compliance hoje, compliance das antigas é compliance checklist para bater com norma, para bater com lei. Compliance atualizado, compliance moderno, é compliance que vai trazer lucro para o negócio. Então, isso é fundamental, e tudo que vem falando aqui, dessa questão da rastreabilidade, vem para algo ainda maior, que a gente está falando aí dos esforços nacionais, que o doutor Antônio falou. No Japão se viu a importância para o país. Aqui no Brasil se falou muito de um setor. Então, a gente falando de país e falando até de mundo, ele está falando dos esforços nacionais e internacionais de prevenção à lavagem de dinheiro. Trazendo por setor, a gente tem a NN 129 vigorando. A partir de 1º de janeiro, tem empresas que vão passar a ter algumas obrigatoriedades, como o artigo 16 e 17, principalmente as médias e grandes mineradoras, algumas questões básicas que ainda não estão sendo feitas de compliance, exatamente por imaginar que isso é custo, e não que isso vai agregar valor para o negócio. Muito bom, Vinícius, é isso mesmo. Bom dia, do projeto. Francisco Tinho, professor aposentado do FMT. É uma questão interessante também que foi levantada ali, se o marcador falhar, né? Isso aí já existe a experiência do mercado internacional de café, né? Alguns produtores já estão se antecipando ao problema e o produtor já está fazendo a identificação do produto através de análise sintópica, né? O que a gente está falando aqui, quando o professor fala da questão de espectrometria, né? Alguém fala, mas isso aí falhar. Olha, a gente usa na geologia, em pesquisa de rocha, uma rocha que foi gerada há 2 bilhões de anos atrás, uma temperatura de 1.500 graus, passou depois para o metamorfismo, foi para a superfície, foi integrizada e hoje ela mantém a assinatura ainda, a assinatura espectrométrica. Então isso é uma coisa bastante interessante, é o exemplo da natureza nos auxiliando. Então, no caso do mercado do café, inclusive na Serra da Mantiqueira, hoje que está entrando no mercado internacional de cafés de alto padrão, os próprios produtores, através de pesquisa da universidade, já estão fazendo a identificação isotópica do café, do local. Se o café dele tem alguma contradição aí no mercado, ele vai dizer, não, esse aqui não é meu, esse aqui é meu, através da assinatura que ele mesmo gerou, né? Então, um dia, talvez, até os produtores de ouro vai falar, além do marcador, eu tenho uma assinatura isotópica do meu ouro aqui, porque se meu ouro cair lá na Polícia Federal, eu consigo provar que não é meu, eu consigo provar que é meu. Professor, o senhor está corretíssimo e traduzindo aqui para nós que não temos o doutorado do professor, os níveis de segurança, eles são hoje divididos em mais ou menos 5 famílias. O público, que a gente vai usar o smartphone, o semi-restrito, que vai usar softwares específicos de gestão, os restritos, que é o nível 3, que vão usar canetas diferentes, o marcador, que é o nível 4, que pode ter espectrometria, e o nível 5 são equipamentos especiais, como esse que o professor está vendo, para analisar os isotrópicos. Professor, no caso do combustível que eu mostrei do México, além
além da gente pôr um marcador que lá não tem essa resistência térmica, ao contrário, quando há combustão do veículo, ele é queimado, ele é um marcador orgânico, porque senão gera resíduo no motor e a Anfávia vai lá na Fiesp e me tira da cadeira lá. O que a gente faz? A gente usa eletromagnetismo para olhar o DNA do combustível, que está lá dentro, uma onda refletida, e é também ligado à física ótica, etc., ou seja, coisa difícil, mas é um quarto nível, certo? E é necessário mesmo, professor, por isso que o Écio, sabiamente, que tem muitos anos de instituição como o IBGM, esse projeto não está acabado, ele só é o projeto mais pioneiro do planeta para controlar o uso, só isso. Mas será ainda aperfeiçoado e visto esses outros tipos de análise de nível 4, nível 5. Por quê? Porque quanto mais certeza nós tivermos, mais o mundo vai dizer assim, ó, o ouro do Brasil está jóia. Né? Jóia até o pleonasmo, né? Mas tudo bem. Antes de passar para mais uma pergunta, falar um pouquinho da dimensão social desse projeto. Nós tivemos uma reunião com o pessoal de Itaituba, dia 11 de novembro, último sábado. Uma comitiva nos procurou a IBGM, procurou outros polos industriais de São Paulo. Eles estão pensando em montar um polo joalheiro lá na região de Itaituba. Então tiveram lá 2 vereadores, um representante do SEBRAE, uma moça da Secretaria de Meio Ambiente, o presidente da cooperativa de garimpeiros lá da região de Itaituba, né? E o IBGM falou, olha, a gente vai se empenhar de ajudá-los, montar escola, assistência técnica, vamos fazer articulação, buscar fornecedor de equipamento, está tudo certo, a gente vai fazer isso com vocês podem contar com a gente, mas a gente quer um compromisso de vocês apoiarem projetos, não esse projeto objetivamente, mas projetos de rastreabilidade e transparência no ouro proveniente de Itaituba. Né? E sem o envolvimento da sociedade civil, a gente vai encontrar, como o Vinícius colocou, muitas dificuldades. Esse projeto tem que contemplar envolvimento do minerador, prever respeito ao processo, disciplina, não é isso? Então é uma coisa que realmente extrapola e tem uma dimensão bastante abrangente. Né? Então a gente está realmente muito entusiasmado com esse projeto e a gente gostaria de ter o engajamento de todos. Mas desculpa, já falei demais aqui. Tem mais alguém para... Bom dia, meu nome é Gelcio, eu sou de Alta Floresta. Nós temos a preocupação já com a rastreabilidade há algum tempo, desde que a Polícia Federal andou fazendo algumas ações no Brasil e identificou o DNA de cada região, porque cada região tem um bioma, cada bioma tem uma composição mineral. O ouro, numa região, 87% puro, e tem 13% X prata, X paládio, X ferro, Juruena mais cobre. Então nós temos, cada região já tem, tanto que na nossa operação de cada planta a gente manda para USP, tem lá nós temos o nosso DNA, ou seja, fizemos uma preparação prévia de provas numa eventual, só que contei tudo isso não para me apresentar e sim para colocar a minha dúvida. A minha preocupação com a rastreabilidade é o seguinte: nós estamos aqui só tem pessoas preocupadas com o correto, perfeito? O que está à margem, ou seja, o marginal, ele vai estar prestando atenção em todos esses processos aqui para tentar se encaixar. A pergunta é: nós estamos aqui por conta do ouro retirado de forma ilegal. Quem trabalha certinho, quem está aqui, tem endereço, não está preocupado com isso. Está preocupado com essa questão. Nós compramos o mercúrio de origem, temos nota, temos tudo. Agora, quem com a origem, da onde trouxe, seria um detalhe que foi falado ontem, então a gente fica refém, né, passageiro da agonia, como diz uma determinada pessoa. Então, a pergunta que eu quero fazer objetivamente eu, agindo de má fé, pego a minha área, que é totalmente, tem SG, trabalho, me preocupo com a questão humana, todos os detalhes para não ter dor de cabeça.
ok? Pego um ouro lá dos confins do Pará e batizo junto com o meu e jogo o seu produto e rastreio ele. Como faz? Posso fazer um comentário só, talvez já passo para você? Por isso que esse projeto, a tecnologia está relativamente disponível. É inovadora, foi formado um consórcio, então aglutinou expertise e tudo mais. Mas a tecnologia é um aspecto desse projeto. Ele contempla, por exemplo, talvez aí o Antônio e o Eduardo possam complementar essa resposta, esse risco vai ser contemplado a hora que você fizer o georreferenciamento do satélite, identificar se aquela mina está condizente com o que o sujeito declara, né? A produção dele, se aquilo é condizente, a documentação dele, o histórico, a rastreabilidade do histórico de produção dele. A SetMine vai e verifica se aquele equipamento é condizente com o nível de produção, se tem uns parâmetros, aí os técnicos podem me detalhar isso, mas tem parâmetro de produção. Ontem mesmo eu estava conversando com o minerador daqui, falou, não, a minha mina, você vai pegar o histórico dela, você vai ver que ela varia de, sei lá, 500 gramas a 750 gramas, no máximo 1 quilo, se eu achar um filão ali muito excepcional. Então, esse risco existe, mas ele é mitigado se você tiver um processo de controle como está sendo proposto. A marcação física é um item, a georreferenciamento do satélite é outro item, a verificação física da SetMine é outro item, né? E a cadeia de custódia, o monitoramento da cadeia de custódia é outro item. Esses itens conjuntamente que vão mitigar o risco. Agora, o risco, eu costumo dizer o seguinte, segurança, não existe segurança 100%. Se houvesse, as torres gêmeas não teriam sido abatidas no centro de Nova York. Não é isso? Mas agora, esse é um esforço para mitigar o risco e a gente precisa ter um engajamento de todos. Desculpe. Só sobre esse aspecto técnico, aí eu passo para o Vinícius porque ele vai matar a charada, que é a parte de compliance. Mas sobre o técnico, hoje a gente está acostumado que um posto de gasolina vende um combustível adulterado, aí chega lá a polícia, leva a amostra, depois de 2 dias a amostra está pronta e já apareceu o advogado do dono do posto, a mãe do dono do posto acaba de morrer, ele foi para o enterro, não volta mais, e assim vai. Esse tipo de perícia da análise do solo e outras características, elas têm um delta T, uma diferença de tempo, que não resolve problemas como nós estamos propondo aqui. A gente está propondo de identificação imediata, de respostas imediatas, juntando a informações de rastreabilidade e compliance. Então, se ele misturar o ouro, ele vai ser preso. Por que ele vai ser preso? Porque não vai ter notas fiscais que comprovam a origem, não vai ter a vistoria da SetMine na região, o auditor permanente que fica acompanhando, vai faltar uma ponta e vai ficar evidente. Então, é para aprender mesmo, pessoal. Nós estamos aqui tudo trabalhando, tudo pensando em coisa séria. Outra coisa, os erros do passado não se corrigem. Por que a polícia não fez toda essa ação midiática antes? Certo? Porque de uma hora para outra começa a fechar tudo. Então, não dá para resolver o problema da polícia de antes e nem das operações industriais de antes. É daqui para frente. É daqui para frente que a gente tem que se unir, tem que usar. Então, os mecanismos que são complexos não resolvem o problema da rastreabilidade. A rastreabilidade tem que ter identificações imediatas com respostas imediatas. E a parte de compliance vai pegar o cara que pegou a gente aqui e está tentando trabalhar direito e tentou fazer uma irregularidade, etc. E vou te falar, o compliance deixa todo mundo na mesma página. Todo mundo vai ficar na mesma página. Nós vamos sempre ter evidências que mostram que a gente está trabalhando direito. E aí o cara não está sabendo que a gente está fazendo tudo aquilo. Uma grande marca de cerveja colocaram um sistema de rastreabilidade dentro da indústria e ele não acreditou que funcionasse. Foi preso o presidente, os diretores, tudinho, lá em Itu, São Paulo. Como saiu no jornal, posso dizer a marca, foi esse que Carioca. Saiu
no jornal, se transformou em público. Você foi preso todo mundo, certo? Então é assim. Agora a compliance é o segredo. É só, rapidamente, Écio, como você colocou, você já tem a premissa fundamental. Eu penso em fazer o correto. Só colocando aqui uma provocação, eu não tenho que me preocupar com quem está fazendo errado, e aí nesse ponto eu vou tomar liberdade de discordar. Infelizmente tem que tomar cuidado sim, porque às vezes você está fazendo o correto na sua área e um ouro vizinho pode ser por um simples problema reputacional. A gente está passando por um momento agora de grande insegurança jurídica, a mídia às vezes fazendo uma cobertura equivocada do tema. Eu que vim do eixo Rio-São Paulo, vim parar em Cuiabá há alguns anos agora, eu não entendia do mercado, não via determinados aspectos. O Écio bem colocou, não existe probabilidade zero nem risco zero de nada acontecer. O que está sendo construído aqui, e uma ferramenta como Mineral Net, por exemplo, é uma importante trilha de rastreabilidade, de compliance, como o doutor Antônio tem passado a solução. O importante, a gente está falando aqui de uma palavra origem. A origem é a solução e o problema de tudo que a gente está falando aqui. A origem é a solução, porque você precisa chegar nela e mostrar processos, procedimentos bem fundamentados. Não adianta ter tecnologia se você não tiver pessoas bem treinadas para explicar até o porquê está fazendo aquilo. Existe muito em mercados quando estão sofrendo pressão regulatória, o mercado ele sai contratando um monte de coisa, colocando um monte de coisa sem sequer saber o porquê está fazendo. Então é importante saber o porquê e qual a importância desse ponto. Então, a origem também é um problema, porque o lavador de dinheiro, trazendo aqui para o meu mundo, o cara que vai trazer, é tudo a origem. Então, ele vai tentar disfarçar a origem de todas e todas as formas. Todas e todas as formas. E, às vezes, você tem até algumas coisas mais complexas, você entra até no mundo de financiamento de terrorismo, porque há determinadas áreas que alguns dos que estão aqui trabalham, às vezes você está muito próximo de uma zona de conflito, você está muito próximo de uma zona de fronteira, que são onde os olhos dos reguladores da Polícia Federal estão mais atentos, porque ali a lava-dinheiro é mais simplificada para quem está a fim de fazer algo errado. Então é importantíssimo assim, nenhuma solução vai ser infalível, né? Mas também a gente não tem solução infalível. Não é porque eu estou usando o cinto de segurança que eu não posso ter um acidente fatal. Mas o cinto de segurança ele me traz também a grande vantagem que ele não atrapalha em nada o meu processo de dirigir. Eu continuo dirigindo normalmente. E ele vai tentar mitigar e evitar determinados problemas, e fora a questão reputacional que vai trazer aí para o seu negócio algo fundamental. E só para finalizar, o doutor colocou assim, o mundo pode sim pagar por minério, por metal mais caro. Eu digo, o mundo já está pagando mais caro. A gente já tem exemplos claros de pagando $1 mais por grama de ouro, às vezes por medidas simples de compliance, que às vezes são relegadas por entender que aquilo não faz parte do negócio. Faz parte do negócio sim. Costumo dizer, se você tem um restaurante, faz parte do negócio você ver o compliance do teu controle de estoque para você não servir um produto fora da validade. Então isso pode acabar com o seu negócio. A reputação a gente constrói ao longo de anos, mas ela é destruída assim, num piscar de olhos, a depender do que se faça. Excelente isso. Só fazendo um adendo ao que você falou, nós fizemos uma reunião com o governador do estado do Mato Grosso para apresentar a plataforma, e ele falou para a gente, o ouro que você mistura, nós vamos pegar no cruzamento de informação. Quanto que você compra de óleo diesel e quanto você produz de ouro? Esse cruzamento de informação o Estado já vai começar a fazer. Por quê? Por causa da emissão da nota fiscal eletrônica, que já é um compliance que está sendo feito. Então, o Estado ele já está criando parâmetros para avaliar a produção, junto com a Secretaria da Fazenda. Ele já está criando esses parâmetros e vai avaliar. Você colocou o ouro que veio de outro lugar, mas quanto você usou qual foi a sua compra e qual foi a sua venda? Isso.
Então, essa informação não vai bater. Bom, gente, o assunto é apaixonante, mas já levei um puxão de orelha aqui, já estouramos o tempo, então obrigado, Nilson, obrigado, Vinícius, obrigado, doutor Antônio, parabéns a todos pela iniciativa. Vamos passar aí para o próximo painel.